Olá, bem-vindos ao canal Adelson Costa. Aqui você encontra conteúdo produzido por estudantes do Colégio da Polícia Militar com o intuito de incentivar a educação científica. Hoje, vamos analisar um material educativo sobre o racismo no Brasil, produzido exclusivamente para o primeiro seminário Saberes Proibidos do Instituto IAPM, localizado em Minas Gerais. E com isso, queremos trazer uma discussão mais ampla sobre o assunto. Mas, antes de seguir com o vídeo, gostaríamos de situar vocês sobre o processo de criação do trabalho, a experiência com o Instituto IAPM e toda a construção do conteúdo. Primeiramente, é preciso destacar que participamos do seminário Saberes Proibidos, um projeto multidisciplinar com a participação de educadores e educandos de diversas instituições públicas de ensino em tempos de pandemia. Esse projeto ele foi desenvolvido, como já citado, pelo Instituto IAPM, que é o Instituto de Atendimento Pedagógico Multidisciplinar Integrado. E o intuito era para promover a discussão de pautas importantes, estabelecendo uma forte relação com o título Saber Proibido. O evento ocorreu durante os dias 6 e 7 de novembro de 2020. Eu e Rosângela decidimos de forma conjunta falar sobre o racismo. No caso, escolhemos o seguinte tópico: Vidas negras importam, o movimento Black Lives Matter e o racismo cotidiano no Brasil. A pergunta norteadora e, assim podemos dizer, provocadora pelo Instituto fora: por que o movimento que surgiu nos Estados Unidos teve um forte impacto nas redes sociais brasileiras? A partir disso, podemos iniciar todo o processo criativo do trabalho. Pensamos em separarmos de forma única os nossos repertórios, além de considerar o que seria relevante de ser adicionado ao trabalho. Nossa ideia inicial era trazer uma abordagem focada na raiz do problema, entender que o racismo é estrutural e buscar a sua base histórica. Bom, e o motivo para a publicação do vídeo aqui no canal surge da necessidade de divulgar esse material para que mais pessoas tenham acesso a essas conversas e possam refletir sobre o cenário atual do Brasil. Outro fator é dividir com vocês o aprendizado que obtivemos. Esperamos que vocês aproveitem da melhor forma possível todas as pontuações feitas aqui. Fiquem à vontade em deixar um comentário para complementar as nossas falas. Lembremos que o conhecimento é feito de forma coletiva e toda contribuição é válida para essa jornada. Adoraríamos receber um feedback de vocês. Estamos buscando melhorar a cada dia, então desde já agradecemos pela atenção. Olá, meu nome é Rosângela Dias. E o meu é Isadora Portela. Nós somos pesquisadora júnior do grupo Geotec da UNEB em parceria com o Colégio da Polícia Militar da Bahia, Unidade de Endezeiros. E estamos aqui para falar sobre saberes proibidos. Afinal, o conhecimento é perigoso? Vamos levar essa pergunta para uma questão urgente no nosso país, o racismo. Como identificar o racismo? E como combatê-lo no nosso cotidiano? Qual a importância do movimento Black Lives Matter? O Brasil é realmente um país racista? Bom, para compreender melhor tudo isso, precisamos voltar à raiz do problema, isto é, compreender a formação do Brasil. As razões para a implantação da escravidão de africanos aqui foi a escassez de mão de obra indígena, aliada ao desenvolvimento da produção açucareira, aqui durante o período da colonização. Os portugueses compravam os escravos em suas feitorias instaladas no litoral da África. A maior parte dos negros aqui desembarcaram eram provenientes de Angola, Congo, Moçambique e do Golfo do Benin. Após serem sequestrados, eram levados para os navios negreiros, onde enfrentavam uma viagem de mais de 40 dias, isso em condições degradantes, que faziam com que os escravos morressem durante a viagem. Ou seja, as condições precárias de higiene, alimentação e descanso, junto com essas jornadas exaustivas, além dos cruéis castigos físicos a que eram submetidos, restringiam a expectativa de vida dos escravizados a uma média de 25 anos. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas,
magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças mais nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz dor das espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijos, chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz dor das espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Sequestrados, longe da família, longe de suas crenças e religião, sendo vendidos como um objeto e sendo obrigados a trabalhar por mais de 12 horas por dia pelos seus donos. Essa relação não tinha como ser pacífica e aceitável. Ou seja, uma relação de dominância sobre o outro que se estabeleceu desde o primeiro contato. O europeu decidiu se apropriar que formou uma ideia na sociedade. Os negros não merecem o que é bom, isto é, não são dignos de protagonismo. O que nos leva ao fato de a base da população brasileira ter sido formada com a intensa miscigenação do branco português com mulheres negras e indígenas. E isso ajudou a construir a ideia de ausência de racismo no Brasil, da harmonia entre as diversas etnias e essa ausência de conflito. Então é tudo muito bonito. Importante ressaltar também que a miscigenação tão louvada no nosso país foi fruto de estupros sistemáticos cometidos contra mulheres negras. Isso não pode ser esquecido. Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil contava com uma grande população negra. Uma intensificação das fugas e das formações de quilombos, pressão internacional, especialmente da Inglaterra, pelo fim da escravidão e a necessidade de se adequar ao capitalismo, que estava em processo de expansão no país. Vale destacar também que o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental. Foi o último a extinguir o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, lá em 1850, e também o último a abolir a escravidão, que ocorreu por meio da Lei Áurea, lá em 1888. Concedida essa liberdade que os escravos tiveram com essa lei, muitos migraram para outras cidades em busca de uma nova condição de vida, ou até mesmo encontrar parentes. Isso porque, com a abolição, não foram criados mecanismos para um recomeço de vida e que integrasse essa população à sociedade. Não tendo acesso ao estudo, não tendo onde morar nos bairros de movimentação urbana, os ex-escravos tiveram que ir para locais mais distantes, os conhecidos bairros africanos, que deram origem às favelas atualmente, que são afastadas dos bairros centrais e que, por consequência desses fatores, sem direito de participar da política e sendo cada vez mais negligenciados. E junto a isso, também houve a tentativa de embranquecimento da população negra. O projeto conservador de modernização do Brasil associava a mestiçagem ao atraso. Portanto, modernizar significava branquear a sociedade brasileira. E como a população de negros e pardos não era do interesse deles, pela ideia de atraso no desenvolvimento nacional, nada foi feito para amparar essas pessoas. Assim, foram sendo formadas estruturas que mantiveram crenças pseudocientíficas em sua base para justificar o racismo que é evidente. E quando fazemos uma análise social de todo esse contexto histórico, podemos perceber as consequências existentes na população brasileira. Isso pode ser visto na desigualdade que a gente encontra no cenário atual da educação, a falta de acesso ao mundo digital se comparado a pessoas brancas, além de uma maior porcentagem de concentração de alunos negros no ensino público. O Brasil é um país com a maior população negra fora da África em números absolutos. Mas isso não fica claro quando olhamos para a ocupação em diversos setores da sociedade, seja política,
seja nas telonas, ambientes acadêmicos. Ou seja, não há presença negras em espaços de poder. O que isso representa para o Brasil? Verdade, muito forte. Lembrando que o racismo não é uma única coisa dita ou feita. O racismo ele se dá por um conjunto de manifestações. E é importante, né, falar disso porque as pessoas costumam associar o racismo como uma ação individual, o que pode ser muito perigoso, porque simplifica e limita um problema tão grande e histórico como o racismo e que assim não dá a devida atenção, não recebe a devida atenção. Com isso, queremos discutir os conceitos de racismo estrutural e racismo institucional. Bom, quando falamos de racismo estrutural, estamos falando de um conjunto de práticas, de hábitos, de situações, falas, que estão embutidos em costumes e que vai promover, seja de forma direta ou indireta, o preconceito racial. Por isso o nome é estrutura. Ou seja, o racismo estrutural se origina com a escravidão ou fazer parte de uma estrutura social. E é possível ver o racismo estrutural, por exemplo, na falta de representatividade política, que apesar de mais de 50% da população brasileira se autodeclarar negra, apenas 17,8% dos parlamentares que compõem o Congresso Federal é negra. Diferente do racismo estrutural, o racismo institucional acontece quando as instituições públicas e privadas agem de maneiras racistas, concedendo privilégios a determinados grupos sociais e desvantagens para outros. Na segurança pública, temos índices de violência policial, homicídios contra jovens negros são causados, na maioria das vezes, pelo racismo instaurado pela corporação policial e a ausência política pública. Basta a gente olhar para os dados do mapa da violência lá de 2011, né, que apontam um número crescente de vítimas de homicídio da cor negra, que aumentou mais de 20%, enquanto o homicídio de pessoas brancas diminuiu o mesmo, ou seja, diminuiu 20%. Assustador. Porém, todos esses dados e estatísticas passam despercebidos pelas pessoas e consideram como casos isolados, reforçando o mito da democracia racial, negando a existência de racismo no Brasil. Essa ideia é essencialmente utópica, posto que a plena igualdade e a ausência completa de qualquer tipo de preconceito não ocorrem e nunca ocorreram em nenhum lugar do mundo. O Brasil, como nação, se proclama a única democracia racial do mundo, e grande parte do mundo a vê e respeita como tal. Desde a abolição legal da escravidão em 1888 até agora, essa política tem sido levada avante por meio de mecanismos bem definidos de opressão, mantendo a supremacia branca isenta de ameaças neste país. A ideia de mestiçagem vinculada ao somos todos iguais. Por isso, o movimento Black Lives Matter, que surgiu nos Estados Unidos, também teve um forte impacto aqui no nosso país, especialmente por meio das redes sociais. A hashtag Vidas Negras Importam ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter durante o período, para chamar atenção às vidas dos jovens negros tirados pela polícia no Brasil, assim como a de todas as injustas do sistema judiciário com a população negra. Afinal, é isso que significa dizer vidas negras importam. É lembrar que as vidas negras também importam. É entender que existe a desigualdade entre brancos e negros e que a democracia racial é um mito. Uma simplesmente historinha que inventaram para esconder a verdade. Foi muito importante ver a mobilização social gerada com os protestos, porque diversos artistas e figuras públicas se pronunciaram sobre o assunto, reforçando a ideia do silenciamento, né? Destacando aí a importância de não se manter calado em situações de preconceito racial, porque se você está calado, você é cúmplice. Então, está mais do que comprovado que o racismo ele é um problema real e, acima de tudo, urgente. Então, o que podemos fazer para enfrentar o racismo no Brasil? Bom, podemos falar sobre isso de duas formas. O que o governo pode fazer e o que eu e você podemos fazer para mudar esse cenário.
O governo, ele pode ouvir os brasileiros que pedem por justiça. Assim, passa a dedicar uma atenção maior para esse assunto, pensando em possíveis medidas que podem ser adotadas, seja promover espaços de discussões sobre o assunto para conscientizar as pessoas ou também reger leis. E cada um de nós pode fazer uma grande diferença. Então vamos ver aqui algumas ações cotidianas que podem enfraquecer o racismo. A primeira delas é consumir conteúdo produzido por pessoas negras. Quando te perguntam, você conseguiria listar 10 autores negros? 10 filmes em que negros são protagonistas? Pode parecer complicado, certo? Isso pode ser explicado porque ficamos presos a uma bolha de conteúdo feito por brancos para brancos. Interferir em conversas que contenham falas preconceituosas disfarçadas de piadas. Afinal, se manter calado em situações de racismo é ser cúmplice do ato em si, contribuindo para a perpetuação do racismo na sociedade. Importância do diálogo para a construção de uma sociedade mais justa. A conversa possibilita a superação desses problemas, pois há troca de conhecimentos. E, por último, mas não menos importante, a educação infantil antirracista. A geração possui maior compreensão do que seria o racismo, devido à quantidade de informação sobre o assunto disponível na internet principalmente. Porque os pais devem reforçar que não é legal aceitar ser diminuído, não é legal sofrer o racismo e ficar calado. Esses são alguns exemplos práticos que provocam mudanças efetivas. Reconhecer a existência do racismo é o primeiro passo para combatê-lo. Esperamos que com essa apresentação alguns conceitos estejam esclarecidos. Agora é hora de mudança. Pequenas ações provocam mudanças nas estruturas, ou seja, você pode sim fazer diferença. Então não se esqueça. Racismo. Ou você combate, ou você faz parte. A metodologia utilizada para esse seminário foram pesquisas bibliográficas. Uma análise nos sites da internet com a finalidade de produzir o conteúdo, trazendo um contexto histórico sobre tal problema que foi discutido na apresentação. O presente trabalho tem por objetivo apresentar as diferentes manifestações do racismo, bem como voltar à raiz do problema para desmitificar crenças pseudocientíficas que contribuem para a perpetuação do preconceito racial na sociedade. Dessa forma, o antirracismo pode ser classificado como saber proibido por questionar as estruturas e provocar as pessoas para uma mudança social. Baseando-se na apresentação referida, vamos conversar sobre alguns tópicos. Foi posto no vídeo o processo de escravidão aqui no Brasil e o impacto na atual organização social do país. Por isso, queremos reforçar que é preciso lembrar para não esquecer. Não esquecer que o Brasil foi o local que mais recebeu escravos nas Américas. Mas não é possível celebrar a data 13 de maio de 1888. Isso porque, após a sanção da Lei Áurea, não houveram políticas para incluir os ex-escravos da sociedade. E as consequências são sofridas até hoje. A lei simplesmente abolia. Dizia que a partir desta data não há mais escravos no Brasil e ponto final. É fundamental compreender o legado da escravidão como um todo e não permitir o seu apagamento, visto que não é possível desfazer as atrocidades cometidas. O mesmo serve para a romantização que temos com a escravidão. Essa ideia de naturalização é terrível, porque confirma a escravidão como uma prática benéfica. Inclusive, quando observamos o Brasil pós-escravatura, é possível destacar dois grandes alicerces para a perpetuação desses pensamentos escravistas: racismo científico e o mito da democracia racial. Durante o século XIX, o racismo científico veio para consolidar a animalização do diferente. Diz respeito ao conjunto de teorias que reforçam a permanência de um racismo velado, mas são propagadas por cientistas renomados dentro do campo científico. Então, o público leigo não se sente na necessidade de questionar. E a partir dessa forma de popularização da ciência, passou a existir uma forte animalização dos nativos implícitos em muitos shows, que algumas vezes eram realizados em parques zoológicos,
e exibidos em gaiolas junto com os animais. E é preciso deixar claro aqui que essas práticas são uma forma de enxergar o outro racial como um semi-animal. O racismo científico, ele exclui os negros das academias e os marginaliza dentro dela. Essa é uma crença pseudocientífica que ajudou a levar a ideia de inferioridade racial adiante. Bom, e para compreender o Brasil de hoje e pensar estratégias para avançar na igualdade racial, é necessário voltar no tempo e entender como chegamos a esse conceito de uma suposta democracia racial. A ideia de democracia racial passou a ser amplamente discutida tanto por negros, que compreendiam como o ideal a ser alcançado, quanto por brancos, que muitas vezes já encaravam como uma realidade estabelecida. Logo, essa percepção alimentava a ideia equivocada de que, como brancos e negros são iguais, uma reparação histórica não seria necessária, muito menos repensar novos modelos de sociedade. Por isso vemos, na verdade, muitos brasileiros afirmando que o Brasil não é um país racista. Não há um reconhecimento da condição estrutural que é o racismo. E por isso não falar sobre o problema com raízes históricas, apenas geramos uma cadeia de silenciamento, mantendo as bases que geram o problema em si. E todo problema com raízes históricas possui resistência. E aqui, quando a gente trata de resistência negra, estamos nos referindo a uma resistência cotidiana. Um grande exemplo prático da resistência negra na luta contra o racismo estrutural é a afirmação do cabelo black. Este cabelo natural que se tornou um símbolo da luta pelos direitos civis ainda segue sendo atacado, porque trata-se de uma discriminação sistêmica. A maioria das mulheres negras usa loções químicas para alisar o cabelo. Muitas querem exibir um estilo afro, dreadlocks ou tranças, como seus antepassados, mas não se atrevem. Temem por perder empregos ou serem rejeitadas, até mesmo pelas pessoas mais velhas de suas famílias que não veem o cabelo livre como um direito. Um caso que deu repercussão nacional nas mídias sociais foi o de Sara Policarpo, mulher negra de 25 anos, que teve seu cabelo black apagado por meio do Photoshop pelo fotógrafo, após tentar renovar sua carteira de identidade. Sara é operadora de linha de montagem e foi providenciar a segunda via do documento. O mais curioso é que o fato ocorreu no dia 20 de novembro, data em que celebra-se o Dia da Consciência Negra. Sara relatou sua história no perfil do Instagram e informou que não foi a única pessoa a passar por essa situação. Contou que uma criança que foi com a mãe fazer o documento teve que passar pelo mesmo constrangimento. O fotógrafo recortou todo o cabelo dela. Segundo Sara, a justificativa do rapaz é que havia uma orientação da empresa que ele atuava. O procedimento de apagar uma característica negra, o cabelo crespo com volume, é apontado como uma forma de racismo. Seguindo essa linha de raciocínio, gostaríamos de deixar aqui uma breve passagem do livro A Origem dos Outros, da premiada escritora Toni Morrison, em que traz 6 ensaios sobre questões raciais e define alguns pontos que abordamos aqui nessa discussão. Diz assim: como uma pessoa se torna racista ou sexista? Já que ninguém nasce racista e tampouco existe qualquer disposição fetal ao sexismo. Aprende-se a autonomização não por meio do discurso ou da instrução, mas pelo exemplo. Queria destacar aqui que esse livro foi uma recomendação direta do professor Adelson, que está sempre compartilhando conteúdo de cunho educativo em nossos grupos, nossos encontros, nossas reuniões. Então, aqui é uma escolha exclusiva de repertório feita em grupo. No Brasil, parte da ideia de raça, que é o fato de ser branco, acarreta automaticamente uma chance menor de morrer como João Pedro e o menino Miguel, assim como nos Estados Unidos podemos acompanhar George Floyd e tantos outros. E a morte é apenas um exemplo superlativo do que significa viver como um outro. Proposta essa pela Toni Morrison. E como ficam as empresas que decidem se posicionar sobre os assuntos que acabaram de ser citados? As empresas têm adotado cada vez mais o conhecido ativismo de marca, adotando uma posição sobre questões sociais, ambientais ou políticas.
Lembrando agora do movimento Black Lives Matter, embora muitas empresas tenham adotado rapidamente a hashtag por conta da grande repercussão nas redes sociais, essas empresas não demonstraram o mesmo entusiasmo em questão da empregabilidade de cargos altos ocupados em suas empresas. Podemos citar brevemente um exemplo dessas empresas que costumam praticar o ativismo de marca, mas na prática dentro da sua empresa há uma ausência de representatividade de pessoas negras. A Nike, em 2018, promoveu uma campanha com o astro de futebol nos Estados Unidos, onde ele havia sido afastado após se manifestar contra a violência policial em uma partida do jogo. Após a Nike convidá-lo, a empresa teve um grandioso reconhecimento entre os consumidores, entre outras empresas e, principalmente, as vendas dispararam em 30% a mais. Por outro lado, em 2019, foi feita uma pesquisa em que esse concluiu que menos de 10% de seus 3 mil vice-presidentes ao redor do mundo eram negros. Então entramos no debate. Será que essas marcas de fato querem participar e ajudar esses movimentos? Ou elas são apenas oportunistas? Esse oportunismo vem muito de reações cirúrgicas sobre temas que as empresas querem passar um posicionamento de boazinhas. Mas quando analisamos internamente essas empresas que se posicionam, vemos que não há políticas de igualdade racial, o que pode ser considerado o básico dentro de uma empresa que visa apoiar movimentos sociais antirracistas. Se aproximarem, se associarem e, acima de tudo, contratarem e dar oportunidade para iniciativas que já existem com o objetivo de facilitar essa comunicação entre marcas e comunidade, são alguns exemplos de como essas empresas podem, de fato, promover mudanças dentro da própria empresa. E esses foram os tópicos que nós queríamos comentar com vocês.